Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui da série As 7 Melhores do Tio Rich. Tema de hoje, República Velha. Beleza? Já foram 2 vídeos falando de revoltas da República Velha e esse agora um vídeo sobre a política na República Velha para depois a gente já cair ali na Era Vargas, na tão cobrada Era Vargas. Bom, começo com essa questão aqui, Enem 2016. Olha o percentual de acerto, meu irmão. Só, e absolutamente só, 11% dos alunos acertaram essa questão em 2016. Vamos ver o que tem de tão complicado assim, né? O coronelismo era fruto de alteração nas relações de força entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel, né? Beleza. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e o coronel. O coronel tem um controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Pontos e bordados escritos de história política, José Murilo de Carvalho. O cara que eu estou citando ele aqui em todos esses vídeos de República, né? Bom, então vamos lá. No contexto da Primeira República, no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na coação das milícias locais, estagnação da dinâmica urbana, valorização do proselitismo partidário, disseminação de práticas clientelistas, centralização nas decisões administrativas. O gabarito é a letra D, né? Disseminação de práticas clientelistas. O texto fala de barganha, né? O texto fala do poder do coronel, da relação do coronel com o Estado. Acredito aqui que a dificuldade tenha sido uma dificuldade de interpretação, tá? Do texto e de pensar aí que o que está no texto diz de uma prática clientelista. A questão, gente, é que o clientelismo é um conceito, né? Então, para você manejar esse conceito, você precisava conhecer minimamente ele, né? Então, aí é aula, tá? A aula não tem jeito. Aqui, algumas, né, as questões do Enem, elas são tidas por nós como questões que uma boa interpretação resolve. E isso é real, né? Isso é real. Muitas e muitas questões do Enem, uma boa e velha interpretação resolve. Ponto e vírgula, mas, né? Não é tudo. É uma prova. Então precisa de aula, precisa de leitura, precisa de fazer exercício. E essa, eu acredito que ela foi errada esse tanto, muito por conta do desconhecimento do que é o conceito de clientelismo. Bom, estou eu aqui falando e deixando passar. Vamos lá, o clientelismo baseia-se em troca, né? É um termo que nasce na Roma Antiga, né? Porque denomina um grupo social, né? Os patrícios, os plebeus e os clientes. E esse grupo social ele tem esse nome porque o cliente promovia trocas, né? Ele é um grupo social baseado em trocar com os patrícios trabalho por proteção contra o modo de produção escravista típico da sociedade romana. Então, essa é a primeira vez que usa-se a palavra cliente. Bom, a palavra foi consagrada, lógico, muitos e muitos séculos depois pelo capitalismo, né? E em política, clientelismo segue a mesma lógica, né? A lógica da troca. Na política, então, você tem um político que vai ter uma postura paternal, né? Uma postura que acaba agindo como se fosse um pai, vamos dizer assim, para uma explicação aqui bem rápida. Então você tem aí políticos paternalistas, né, melhor dizendo, e o resultado dessa relação paternalista é a troca dos favores paternalistas por voto, tá bom?
Vamos passar para essa aqui. Ó. Em 1881, a Câmara dos Deputados aprovou uma reforma na lei eleitoral brasileira a fim de introduzir o voto direto. A grande novidade, porém, ficou por conta da exigência de que os eleitores soubessem ler e escrever. As consequências logo se refletiam nas estatísticas. Em 1872 havia mais de 1 milhão de votantes, já em 1886 pouco mais de 100 mil. E dali para cá quase 90% do eleitorado foi cortado. Interessante perceber que eu estou na República Velha, estou resolvendo uma questão de República Velha, e coloquei aqui um detalhe do Segundo Reinado que quase nunca os professores de história abordam, eu dificilmente falo disso, que são ali as mudanças eleitorais ainda no Segundo Reinado, que reduzem a participação nas eleições, mudanças essas que vão ser consagradas na Constituição de 1891. Então nós da história, os professores de história, geralmente a gente fala disso só lá em 1891, só lá dentro da Constituição da República Velha, tá? Mas é legal, o Enem trouxe isso aqui mostrando que está acontecendo ali já no Segundo Reinado, tá? No finalzinho do Segundo Reinado. Então é mais um texto do José Murilo de Carvalho. E aí diz assim, ó, as últimas décadas do século XIX, o Império do Brasil passou a transformar, né, a forma de participar das eleições. Essas transformações descritas representam a ascensão dos homens bons. Homens bons é um conceito do período colonial, né? É o nome que os vereadores na época tinham. A restrição de direitos políticos, a superação dos currais eleitorais, não é o contrário, né? A partir disso aí vão se estabelecer os currais eleitorais, né? Ampliação do eleitorado monarquista, é o contrário, é uma redução, e a ampliação da representação popular, não é o contrário, é uma redução. Então a resposta aqui é a restrição dos direitos políticos, que já está começando a acontecer no finalzinho do Segundo Reinado e que ganha áreas de lei durante a República Velha. Beleza? Vamos mais aqui, ó. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. Então, você tinha um arranjo que garantiu o império e esse arranjo precisava ser refeito, né, uma vez da crise do império, a crise do Segundo Reinado. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente o seu objetivo. É de lá, dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. De novo, um texto do José Murilo de Carvalho. Quer dizer, se você já passou por essa matéria, se você já entendeu essa matéria na aula, se você já fez exercícios, eu vou fazer o quê com essa... Vou estudar isso como, né? Mano, vai atrás de vídeo do José Murilo de Carvalho. Aqui no YouTube mesmo, você vai achar um monte de resenha sobre esses títulos do José Murilo de Carvalho que o Enem tem usado aí ao longo desses anos todos. Ok? Bom, nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa a estratégia política no sentido de atrair o apoio das oligarquias regionais. Esse é um novo acordo. Você tem, então, um período longo de centralização de poder, né? De centralização de poder primeiro na mão do Dom Pedro I e depois na mão do Dom Pedro II. Um período onde essas oligarquias locais tiveram um aumento de poder. Então, se a gente pega o período colonial e compara com o período imperial, o que vai acontecer é essas elites regionais, essas elites locais, elas estão ganhando importância, elas estão ganhando status, ganhando em moral a partir da chegada da família real ali, né? Então você tem grandes latifundiários que vão passar a ter título de nobreza, que vão passar a ter condição de se aproximar do rei,
Então, a gente pode dizer que uma elite local se constitui, presta bem atenção nisso aqui. Então, a gente pode dizer que uma elite local se constituiu no período colonial, que essa elite local ganha força política durante o Império, e já durante o Império essa elite local começa a paquerar com possibilidades de poder, com possibilidades de aumentar o seu poder, que é o caso do exemplo do federalismo, que vem dos Estados Unidos. Então, essa elite, durante o Império, ela ganha força, essas elites locais, ela ganha força, ela ganha cada vez mais influência durante o Império, o que culmina com o golpe, né, do 15 de novembro, e com um novo arranjo político, onde essas elites locais, de forma paternalista, clientelista, via os coronéis, né, a patente que essa elite local recebe na regência, a partir da regência, essas elites locais então passam a fazer parte do poder, né, a literalmente governar, como diz a frase do Campos Salles e o gabarito dessa questão, né, a política agora se faz a partir das elites regionais. Bela questão clássica. Estamos mais ou menos no mesma temática. Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce de que se chamou de a política dos governadores. Em círculos concêntricos, esse sistema vem cumular no próprio poder central, que é o sol do nosso sistema. Então, concêntricos, né? Círculos um dentro do outro. Você tem um ciclo maior, que é o ciclo dessas elites locais, oligárquicas, coronelistas. Um ciclo menor, que é o ciclo do governo. E um último ciclo, que é o ciclo da federação. Então, essa lógica federalista, ela pode ser dita que ela foi feita às avessas. Assim como no segundo reinado a gente viveu um parlamentarismo às avessas, né? A gente pode dizer que o federalismo brasileiro, ele foi às avessas, porque ele acabava por trabalhar de forma concêntrica para a feitura de um presidente, né? O que é muito estranho, a feitura de um presidente, não de uma união forte, mas tendo como foco principal dessa política federal fazer esse presidente, gozar do poder, da prerrogativa federal para fazer um presidente, né? Então, essas elites, elas usavam o poder dessas duas formas. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e fortaleceu o domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. Então, a ordem federativa foi cooptada por grupos regionais. Bom, a questão tem 24% de acerto, vamos ver se tem algum problema aqui, né? Poder militar enquanto fiador da ordem econômica, não. Presidencialismo com o objetivo de limitar o poder dos coronéis. Gente, durante a República Velha, em hipótese nenhuma, tá? Os coronéis são quem tem um poder exacerbado nesse momento. A letra D, intervenção dos estados autorizada pelas normas constitucionais, não, os estados estão bastante autônomos nesse momento. Isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais, em hipótese nenhuma, o governo federal não era isonômico, até porque ele é feito por um acordão, né? Então ele era tudo menos isonômico, esse governo federal acabava sempre na mão de uns ou de outros aí. Mais uma, até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulistas e mineiras dominaram a cena nacional na Primeira República, né, a famosa República do Café com Leite, né? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período, né? A gente tende a achar que era um mar de rosas, né? A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações. Com o tempo surgiram discussões e um grande desacerto final. Então, o texto do Boris Fausto aí, que é outro
historiador muito importante da historiografia nacional, ele fala de que essa política do café com leite não deve ser tomada inocentemente aqui como harmoniosa, plenamente harmoniosa. Né? A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocam em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Então, eu escolhi essa questão justamente para poder alertá-los de que em sala, principalmente num cursinho, a gente não tem tempo de mostrar para vocês todos os arranjos políticos para a feitura dos vários presidentes da República Velha. Isso seria inviável, isso ia gastar, sei lá, um semestre de aulas. Então a gente mostra o café com leite, né, explica o café com leite, como a questão anterior disse, ciclos concêntricos, né? A gente explica o café com leite, mas não dá em cursinho, talvez nem em escola. A gente tem tempo para mostrar para vocês a tensão desse processo, né? Então a coisa meio corre do tipo assim, olha, é assim que acontece, mas não tem tempo de mostrar o processo. Então eu escolhi essa questão para deixar claro para vocês o seguinte: não era harmonioso, não era simples, não era rápido. A gente está falando de um fazer político muito intrincado e bastante complexo, tá? Para a caracterização dos processos políticos durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização: as disputas políticas do período contradizem a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Isso aqui é fundamental, tá? Então existe uma suposição dessa harmonia, né? E essa suposição dessa harmonia, ela vem da complexidade que é entender isso pelo esmiuçar das questões políticas da época, tá? É bem complicado. Você pegar e ver ali como é que mineiros, paulistas, cariocas, pernambucanos estabeleciam essas alianças. Então, a gente tem uma tendência para simplificação, mas vale essa questão como alerta. Não é tão simples assim, tá? Vamos mais uma. Essa é um clássico, né? Essa é 2011, essa é um verdadeiro clássico da temática. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nos quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta de benfeitor, clientelismo. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Lembrando que o coronel ele não se candidata, né? Ele faz ali acordos com o poder que ele tem de mobilizar, de direcionar o voto. Aí estão o voto de cabresto, que resulta em grande parte da nossa organização econômica rural. Então, o clientelismo tem como resultado um voto apolítico, né? Por isso chamado de cabresto, assim, um voto é cego, né? Ele é apolítico. Esse voto apolítico ele é resultado dessa relação de troca com as elites locais. Então, eu te dou emprego, você vota em quem eu quero, né? O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática está vinculada a uma estrutura agrária, marcada pela concentração de terra e de poder político local e regional. O gabarito aqui é a letra E. Tudo bem? Deixa eu passar o olho aqui, eu acho que não tem nada nessas
nessas outras opções aqui, né, nesses outros itens que possam dificultar a resolução da questão, mas ela está aqui para a gente poder aproveitar, né, a beleza desse texto que mostra como é que a organização econômica rural sustentava a organização política e vice-versa. Beleza? Por isso que quando o país passa por um processo de industrialização e urbanização típicos ali do final da Primeira Guerra Mundial, esse encaixar, esse match vai começar a balançar. Por quê? Porque o Brasil começa a se urbanizar. E aí esse voto, ele não é um voto baseado, né, nas relações urbanas. Ele é um voto baseado nas relações rurais, na estrutura social agrária. Ok? Então, legal ficar atento aí com isso. Vamos para a saideira e a conta. Nossa, outro clássico. Para os amigos o pão, para os inimigos o pau. Aos amigos se faz a justiça, aos inimigos se aplica a lei. Esse discurso típico, né, do contexto histórico da República Velha é usado por chefes políticos, expressa uma realidade caracterizada pelo mandonismo, letra C, ó, pelo mandonismo das oligarquias no interior do Brasil, que utilizavam diferentes mecanismos assistencialistas e de favorecimento para garantir o controle de voto. Vou trocar assistencialista por uma palavra que talvez pudesse fazer a resolução ficar mais fácil. Pelo mandonismo das oligarquias do interior do Brasil, que utilizavam diferentes mecanismos clientelistas para garantir o controle do voto. Beleza? Então, nessa ceia aí, a gente tem uma definição do que era o clientelismo e qual era o seu objetivo ali, na lógica de voto dessa política oligárquica típica desse período da história do Brasil. Bom, na sequência vamos ter correção de questões de Era Vargas. Obrigado aí pela audiência. Valeu demais, um abraço, até mais, tchau, tchau, valeu.